Com vocês, Como é a que... Zu Gato! E aí, Zu, faça sua apresentação aí. Ai, minha apresentação é assim. Estou muito feliz de fazer live. Fazia tempo que eu não fazia live. E fazer live com você, né? Sou uma querida. E, e hoje eu curti as suas escritas. Estava curtindo, assim. E quero te parabenizar por esse incentivo para a leitura, né, da leitura infantil. E isso tem me preocupado muito, de verdade, como profissional, como avó, como tia, como, né, amiga. E você sabe, estive na Holanda e é uma realidade completamente diferente do nosso país. E no final de tudo, quem vai pagar as contas são as nossas crianças, né? Eu vi uma frase hoje, Sô, que dizia assim, eu até postei. A gente sempre falou assim, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos? E essa frase hoje tem que ser mudada mesmo. Que filhos nós queremos deixar para esse mundo? Muito bom, Não é muito verdade? bom, com certeza. Porque os pais da nossa geração, eles se preocupavam com isso. É, Eu vou deixar meus filhos para o mundo de que forma, né? é isso. Meu pai falava isso, minha mãe, a gente muitas vezes mostrava rebeldia, né, na adolescência, que isso é natural. Aí É, ela falava, meu pai também falava, não importa o que vocês estão sentindo, importa que eu tenho que deixar pessoas boas nesse mundo. E é isso aí. o sou, e meu pai falava assim, ele falava assim, olha, a sua palavra tem que valer mais que a sua assinatura, não é verdade? Com certeza. Com certeza. E, e aí eu entrei para ver as tuas coisas no... Até quero fazer uma propaganda, assim, porque eu amei a casinha de chocolate, toalhinha rosa, sabe? E, e É, a sua dedicação, né, Sô? a casinha de chocolate da Aninha, eu fiz para o meu neto, que fez aniversário dia 20 de agosto, Samuel, né? 21 de agosto. E o paninho rosa da Manu é da minha netinha, que está fazendo aniversário agora, esse final de semana. Ai, que Realmente ficou muito belezinha. bonitinho. Ficou muito bonitinho. Aham. Então, tá bom. Então, eu vi que, quando eu entrei, eu vi que você já estava falando do meu livro, né? Isso. E a nossa, o nosso bate-papo hoje é sobre as fases, né? É, da mulher, né, Sô? Mas E antes da gente entrar no tema principal, você começou a falar da Holanda, da diferença, e eu cortei. Você quer dizer a leitura, a importância da leitura na infância, né? Para é, tirar as crianças das da, telas. da Sim, leitura, da brincadeira, a porque brincadeira. da brincadeira, porque eu, na minha defesa de tese, eu usei como bibliografia central o Winnicott, o Brincar e a Realidade, né? E aí depois eu coloquei o lúdico como forma de aprendizagem, né? Isso, as meninas de 9 anos, 10 anos brincam de bonecas, É muito bonito isso, gente. fazem desenho, vão andar de bicicleta, brincam de roda, É muito sabe? bonito, é. Com E, certeza. e eu voltei encantada e levei, eu fiz o meu livro também, né? Os meus livrinhos que eu fiz para a Chloe e para o Luca, eu levei em Isso. holandês também.
E, e assim, a criatividade das meninas, que eu não coloquei, né? Que eu, na verdade, não, que a Karina não colocou no meu livro, que ela que fez os desenhos, as imagens, eu não coloquei brinquinho, sabe? Eu não, era para elas pintarem, né? Mas, por exemplo, eu podia ter colocado um brinquinho para elas pintarem. Sim, Eu não sim, você mostrou coloquei, a criança mesmo, isso é importante. mas aí eu vi a criatividade de cada um, é, colocando brinquinho, no vestidinho, colocando uma florzinha. Então foi um período muito bom, é, mas o duro é a hora de voltar, né, Sô? Ah, com certeza. Ô, Zu, como foi sua infância? Que memória dessa fase ainda vive forte em você? Fala um pouco aí pra gente. Então, Sô, você sabe que eu até discuto muito isso com a minha terapeuta, porque a minha infância foi bem complicada. Quem leu meu livro sabe disso. Eu comecei a trabalhar criança ainda, né? Pela dificuldade dos meus pais, tudo. E eu comecei a trabalhar na minha infância. Eu, com 12 anos, eu já tinha registro em carteira. Antes podia, né? Com 12 Podia, anos. podia, mas só, todo mundo fala que os traumas vêm de lá da infância e tal. E quando eu penso na minha infância, eu só consigo pensar em coisa boa. Eu também, Zu. Não é É verdade? interessante, né? É, Talvez tenha no inconsciente da gente cenas que talvez, de acordo com o estudo, mexe com nossa personalidade de alguma forma, com o nosso sentimento. Mas eu só consigo lembrar de coisa boa, sabe? Dos meus pais, e uma vida simples, mas a gente via o amor. Tipo assim, uma boneca é, careca que estava me dando, aquilo tudo representava amor, sabe? Era muito gostoso. É isso aí. é muito engraçado porque meu pai tinha uma mesa redonda na sala. E meu pai colocava o radinho no meio da mesa, no centro da mesa, e a gente tinha que ouvir a hora do Brasil, sabe? Eu lembro. Então, assim, eu estava vendo naquela. Aqui no meu braço, tá vendo? Ó? Sei, Eu tenho tô. um corte. Então, esse corte só eu tive porque eu sempre fui empreendedora. Sempre fui empreendedora. Então, de 6 para 7 anos, eu comecei a pegar papel no lixo para vender, para comprar os meus docinhos, né? Que eu gostava. Depois, um dia eu falei para o homem, eu vi um homem com meio saco só e eu com um saco inteiro. Olha só, eu acho até bonitinho. Eu vi que o homem que comprava pagou mais para o moço do que para mim. Aí eu falei assim para ele, moço, por que o senhor pagou mais para aquele moço do que para mim? Se o saco dele estava pela metade e o meu cheio. Aí ele falou, menininha, é porque ele vende vidro e você Ah, vende papel. Assim só. Adivinha o que eu fiz? já sei. Você foi vender vidro? E aí, Ah, e aí foi um tombo só, essa cicatriz que eu tenho. entendi. Sabe? Mas eu tenho a lembrança da minha infância, eu tenho uma lembrança muito boa. é, eu apanhei bem da minha mãe, e, mas a minha mãe, eu sou muito parecida com ela, e minha mãe foi uma mulher muito forte, muito decidida, muito ousada nossa, muito tudo, né?
eu gostaria de ter mais a coragem que ela teve, tudo, mas em algumas coisas eu sou assim muito parecida com ela e isso me faz bem, sou. Com certeza. Ô, Zu, é, que parte assim da sua infância que você acha que influenciou na sua personalidade hoje? Ah, eu penso assim, na minha personalidade foi tanto os ensinamentos do meu pai quanto da minha mãe, porque a minha mãe era aquela mulher assim forte, é, ela sempre ela tinha uma palavra de esperança, né? E o meu pai é aquela coisa de assim, vamos fazer tudo certinho, porque fazendo tudo certo, o- vamos plantar, né? Vamos plantar com sabedoria, porque um dia a gente vai ter que colher. E isso eu trago comigo, eu passei para Bá, né? E ela tem passado para os filhos dela. Maravilha. Seu pai era a semente, era a força, e sua mãe a energia, né? É, Para poder fortalecer. É o é, equilíbrio aí, né? e assim, né, a minha mãe era mineira. Ah, é de onde que sua mãe era, Zu? Minha mãe era de São Lourenço. Ah, tá. Então, Cidade Mineira. minha mãe era mineira. E meu pai descendente de italianos. Então, você já imagina, né? Como, Imagina. como que era a minha casa. Uma Imagina. A alegria delícia. só também, né? O Hã? mineiro, ele tem aquela cautela, mas ao mesmo tempo com a mistura do italiano, de alegria, de tudo, com É, certeza. Mas eu acho engraçado, Zu, porque você passou por vários tratamentos psicológicos, muitos. psiquiátrico e tudo, e você, aposto, eu suponho que eles têm mexido muito na sua infância, mas você não consegue trazer coisa ruim daquele período, né? Não Isso é muito consigo. bom. Então, eu discuto muito isso com a minha terapeuta, que é uma graça de pessoa, e eu não consigo. A minha infância foi a melhor do mundo, sabe? Aconteceu isso comigo também, quando eu fui fazer terapia lá. Vamos mexer na sua infância. Eu só lembrava de coisa boa. E É, realmente, não sei, sabe? né? Porque assim, o fato de eu ter começado a trabalhar criança ainda, tudo, isso não me afetou em nada. Maravilha. Não te diminuiu, te deixou mais gente ainda, né? É, e, Você e se você sentiu útil. vê, e você vê, hoje eu levo bronca da Bazinha, porque eu não deixava só ela lavar um garfo aqui em casa. Sua filha. Porque eu falava assim, eu não quero que ela tenha que fazer o que eu fiz, né? E aí, hoje, quer dizer, hoje não, há 12 anos ela se casou, pô, tinha que ser holandês, só, do outro Tinha que lado do ser oceano. holandês. É, E, e ela fala assim para mim, você me criou errado, tá porque, vendo? porque eu nunca falei o não para ela, só. Sabe? Eu nunca falei o não. E ela falou, mãe, em tudo tem que ter limites, né? Tanto é que eu fui para a Holanda, eu falei, ela me perguntou o que eu queria de Dia das Mães, né? E eu falei, eu quero 2 jantares, né? Ela falou, então eu vou ver com o Lau para a gente ver babá, para deixar as crianças tal. Eu falei, não, mas você não está entendendo, porque as crianças têm hora para dormir, né? É, Tem, tem. Aí eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero o jantar com você e com o Lau. Eu quero com a Chloe e com o Lucas. com os Eu, netos. eu, seu pai, os dois. Ai, Aí que ela, ótimo. você está falando sério, mãe? Eu falei, tô. E nós fizemos 2 jantares, foi demais, sabe? E outra coisa no exterior, eu vejo minha filha, né? Não tem que ajuda, ela faz tudo. É Ela verdade. lava, ela cozinha, ela faz tudo. Então, aí
a gente não quer uma coisa, mas o mundo ensina outra. Então, aí É, é que vem essa... Ô, Zu, você falou da sua mãe, tudo bem. Existem outras mulheres na sua família, assim, avó, professora, que marcaram sua vida e serviram de inspiração? Você lembra de alguém assim? eu lembro. Olha, por exemplo, a Zilda, minha irmã, a Que Zilda, bom, a irmã, né? quando eu entrei na escola, quando eu entrei na escola, a Zil já. Eu tive problema na primeira série, porque eu já fui para a escola alfabetizada, eu já sabia ler e escrever. E aí, o que que aconteceu? A professora queria que eu fizesse bombrilzinho, sabe, para coordenação motora. Sei, eu Eu tô falava, ligada. não, eu estou aqui para ler e escrever, porque eu já sabia. E assim, a Zil sempre foi minha referência, né? De inspiração mesmo, porque ela sempre, a irmã do meio, é meio sempre que a mãezona, assim, né? Sim, Não é a sua irmã, verdade? né? É a sua É, irmã que você está falando, né? Com certeza. é. Com certeza. Ô, Zu, vamos falar um pouquinho agora de desafios e depressão. Você Vamos. enfrentou crise de depressão e até internações. O que Aham. gostaria de compartilhar sobre esse período delicado da sua vida? De uma Hum. forma positiva, de uma forma de mensagem para as pessoas. Hoje mesmo eu vi uma. Eu estava passando no TikTok para ver meu canal, para ver o que eu posso publicar para amanhã. E aí vem uma pessoa falando que um blogueiro de Fortaleza, ele, né, cometeu um suicídio porque ele entrou em depressão e nada segurou. Só que os pais não deram muita atenção nesse momento, né? Então aí, dentro desse contexto aí, você fala assim, quais as primeiras observações, né, que a pessoa tem que ter? Com certeza você recebeu muito apoio para que isso não acontecesse. Sou assim, olha, eu fui negligente com a minha depressão, até por ignorância, no sentido do não conhecimento, porque quando meu pai se foi, eu já era casada, mas eu e o Carlos, quando a gente precisava tomar decisão, tudo, a gente se pendurava no meu pai. E quando meu pai foi, eu me senti desamparada. Assim, até o Carlos se sentiu desamparado. E Então, nós, essa crise sua começou a partir do falecimento do seu pai? do falecimento do meu pai. Na fase Mas, adulta. mas como eu não tinha noção, aí era assim, começou a tristeza, tal, é, muita tristeza, depois não querer comer, depois só chorar. E aí me falaram, é depressão, vai no psiquiatra. Eu fui. E aí eu ia só. E aí eu tomava o remédio 15 dias, ficava bem. Eu sempre fui de fazer bagunça, só, independente da minha depressão, da minha bipolaridade. Eu sei. Aí, só, eu, para economizar, parava o tratamento. Aí passava um tempo, quando vinha a crise, vinha mais forte. Aí eu ia de novo, 15 dias, tal. Até que chegou um dia que eu foi a minha primeira internação. Aí eu comecei a procurar tudo só. Porque, por exemplo, falar sobre o suicídio. Eu não gosto desse setembro amarelo, sabe? Também não gosto do outubro rosa e nem do novembro azul. Mas eu quero falar especificamente do setembro, do Do setembro amarelo. amarelo. É, olha só, para honra e glória do Senhor, o Carlos tem um convênio muito bom, sabe?
que eu vou em clínicas que, assim, é R$ 45.000 por mês para você ficar lá, internado um mês. No nosso país, do jeito que tá, quem tem esse dinheiro? Quem tem? E aí? Não é verdade? E aí, como fica? Então, na minha primeira internação, eu fiquei com 32 quilos, porque eu não comia, só chorava, eu não queria ver ninguém, eu não tomava banho, tudo só. E aí o meu médico, o Carlos, me levou, ele falou, eu quero que interna azul hoje, eu vou perder azul. Eu quero que... Só que só tem um lugar que eu quero, não quero outro. Eu quero no Instituto Bairral, em Minas Gerais. A Bartira ligou para lá, quando falaram o valor, sabe? Aí a Bartira falou, então, vocês não trabalham com convênio? Eles falaram, trabalhamos só com dois, com a Olha Cassi e Porto só, Seguro. A Cassi era do Carlos, do Banco do Brasil. do Banco Brasil, né? É. E aí ela falou, olha, a gente precisa internar minha mãe. Aí já pegaram meu nome e falaram, pode trazê-la. E eu fiquei lá 3 meses, viu, só? E no começo foi muito duro, no começo foi muito duro, mas depois é assim, só. Nas 5 internações foram assim. Eu chego dando trabalho e quando eu fico bem, né? Porque aí eu tenho acompanhante terapêutico, eu tenho a terapeuta lá, tal. E aí eu começo a querer fazer festa, fazer bagunça, tal. Imagino. Por exemplo, eu não sabia da minha bipolaridade e foi no ano de 2022 que eu tive uma crise muito forte, que já era de bipolaridade, e, e eu fui para uma clínica que eu peguei uma psiquiatra que a especialidade dela era tratar pacientes com bipolaridade. E aí ela começou, né? Todo mundo passava em consulta com ela uma vez por semana. E aí ela pediu 2 para mim, depois pediu 3. Aí eu falei, meu, o que está acontecendo? Todo mundo só passa uma vez, com o psicólogo e com você. Ela falou, aí ela pegou e falou, olha, eu estou sentindo essa necessidade, depois, lógico que nós vamos conversar sobre isso, mas eu estou sentindo essa necessidade. E, e aí, um dia ela me chamou e falou, Zu, eu fiz alguns testes com você durante os nossos encontros e você tem bipolaridade. Então, eu vou ainda começar a entrar com remédio de bipolaridade. Vou ser honesta, eu ainda não aceitei essa bipolaridade, tá? De verdade. É. Não aceitei isso. Mas, ô, Zu, esse menino mesmo, que a família estava falando, 22 anos, ele nunca teve nada. Ele entrou em depressão e a família achou, né, que fosse normal e tal, e foi levando, pelo que você está falando, foi, né? E a dificuldade que esse país nosso tem aí para poder você encontrar profissionais bons, locais bons para cuidar, né? E é uma É, área também que, pelo que eu vejo, nem todo profissional a maioria particular, né? Trata é. público, Olha, setor público, então é olha muito só, doído isso, né? é, Muito eu, sério. eu penso que em todas as profissões existe, né? Por exemplo, existem médicos e médicos, psicólogos e psicólogos, né? Aqueles comprometidos, não é verdade? Com certeza, com certeza. Os comprometidos e aqueles que estão lá para assim, para um plantão tal. Eu já tive uma vez, eu usei o CAPS uma vez, numa madrugada,
onde o médico, ele foi profissional, eu tenho certeza, que ele estava lá num plantão, mas ele também tinha consultório, e ele me atendeu como se ele estivesse no consultório dele, né? Azul, nesse período de tratamento, porque eu, sinceramente, é questão de. Assim, eu confio muito em Deus. Então, eu acho que todo esse tratamento tem que estar em comunhão, em sintonia com a religiosidade, espiritualidade. Não religião em si, mas espiritualidade. Houve momentos, assim, que você recebeu essa parte ou te Não, atraiu? não sou. Assim, ó, assim, Eu acho que isso ajuda, né? nós estamos conversando hoje porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E olha só, quando dava o remédio, tudo, porque depressão eu chamo de dor na alma, Mas né? é. Porque a pessoa tem câncer, ela tá com dor, ela toma morfina. Se tá com dor de cabeça, você toma um analgésico. Você tá com uma infecção, você toma um antibiótico. E a dor na alma, você toma o quê? Né? Deus, né? Eu acho que você tem que buscar, Exatamente. além do corpo, é a alma, depois da alma, quem? Deus. É Olha, por aí que eu acho. eu tive uma crise séria de bipolaridade depois que eu voltei da Holanda e, e foi assim, na igreja eu professo uma fé e eu pedi unção. E o pessoal na igreja, foi muito engraçado que eles têm medo de unção. Não sei de onde eles tiraram isso, que unção é assim. Em 3 dias, ou o Senhor te liberta ou você morre. Não sabe, nunca vi, não, Zu. Nunca vi É, isso. é. Nunca vi. Eu até vou dar uma pesquisada sobre isso. E, Pesquisa. e aí, eu falei, não, eu não quero nem saber, eu não vou ficar com essa dor na alma, não. Aí liguei para um irmão, liguei para um irmão que ele ficou um ano na Covid, durante a Covid, ele ficou 1 ano e 2 meses entubado. E ele que veio aqui em casa me ungir. E aí, quando ele veio, eu falei, irmão, eu orei muito pelo irmão. Aí ele falou, Deus abençoe, irmã. Mas como eu sou palhaço, eu falei, então, porque eu sabia que hoje eu ia precisar de você, né, irmão? Que bonitinho, gente. É, Imagina, Zu. Ô, isso. Zu, qual a mensagem que você deixaria para a mulher que está passando, por uma mulher que está passando por essa estação da alma, sabe? Essa estação de inverno que uma alma enfrenta, que você já passou, e graças a Deus você pode até ter crise, mas hoje você tem mais força para reagir, Aham, né? O que é, é que você faz? assim, eu costumo dizer que a Bartira, por 2 vezes, a Bartira fez com que eu renascesse. A Bastilha, é bom explicar aí que é sua filha, né? Minha Muita filha, gente não né? sabe. É, então, mas a primeira coisa, oração, pode não parecer, por exemplo, o meu livro Sob a Luz do Amor, quando eu lancei, é, foi um alvoroço aqui na minha cidade, porque muita gente não sabia que eu tinha depressão. Porque quando eu estava sem crise, eu saía para fazer bagunça. Eu amo dançar, cantar, ia para a igreja também, fazia bagunça com os irmãos, tudo, né? Então, quando eu lancei meu livro, as coisas que eu contei no meu livro, as pessoas não acreditavam. Falavam, não, cê- mas você não fez isso. Eu falei, eu fiz. E aí, eu também tentei, na verdade, eu tentei suicídio, mas eu não queria morrer. Entendi. Eu tomei remédio. Eu não sei.
é o que o Senhor tem na minha vida de planos ainda. Mas teve um dia que eu tomei 180 comprimidos. Eu fui parar na UTI, mas eu tinha certeza que eu não queria morrer, eu só queria dormir.